Um dia desses, eu fiz um vídeo falando um pouco da Eucaristia. A Eucaristia é o alimento da alma do ser humano. Jesus morreu em função dele se dar em alimento para cada um de nós. Ele quis ser o cordeiro imolado, ele se imolou para que ele pudesse matar a nossa fome, a nossa sede dele. E agora é a segunda parte da Eucaristia. Sabe por quê? Porque as pessoas, às vezes, meus queridos irmãos, algumas seitas falam algumas coisas que não tem nada a ver, e às vezes engana você. A Eucaristia é Jesus que se faz acontecer na vida do homem, na vida da mulher, na vida da criança, na vida do jovem, na vida da humanidade. É a Eucaristia. É o alimento. E por isso mesmo que São João Batista, no momento do batismo, falou assim, olha, eis o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. E é Ele. Agora, a Eucaristia, meus amados irmãos, é um sacramento. Não é qualquer sacramento. É um sacramento. É o sacramento da paixão do Senhor por mim, por você e por todos nós. E quem instituiu foi Jesus. Ele não queria que nós ficássemos sedentos e famintos dele. Ele não queria, ele não quer. E por isso mesmo que, se eu tenho um corpo, o ser humano é um constitutivo de alma, de corpo e de alma. A maneira como o meu corpo precisa das proteínas, né, do alimento material, para ela se suster, a alma precisa da proteína e do alimento espiritual. Senão nós nos enfraquecemos e morremos muitas vezes. Não se vive sem os sacramentos, em especial a Eucaristia. Não se vive. Ela é que sustenta a nossa alma, ela é que nos dá vigor para que nós possamos superar nossas deficiências, nossos problemas, nossas fraquezas humanas. É com a divindade dele, né, em nosso espírito, em nosso interior, que a gente vai superando nossos problemas. E por isso mesmo, amados irmãos, Jesus instituiu a Eucaristia. Pegue João, leia João todo. Leia João todo. Primeiramente, Jesus fala, evidentemente, ele alimenta, ele mostra quem ele é. Mostra o messianismo quando ele fala, ele alimenta o homem, né? Só homens era mais de 5.000, fora as mulheres e as crianças. Então ele alimenta o corpo do homem, para que o homem perceba nele, não um homem qualquer, mas o ungido do Senhor, aquele que veio, evidentemente, para olhar para nós e, sobretudo, para expiar nossos pecados. Por isso que ele se deu a sua vida própria na cruz. Mas veja bem, é muito interessante nós pensarmos da seguinte maneira. Puxa vida, Jesus alimenta... Como é que eu sei que ele alimenta a minha alma? É porque ele é espírito. E por isso mesmo que, para mostrar o valor dele enquanto aquele que é, não aquele que foi, nem aquele que era, não aquele que é, continua sendo o nosso Deus, o alimento de nossa alma. Então, veja todo o capítulo 6 de João, capítulo 6, onde ele se dá na Eucaristia. Quando ele fala assim, quem não come da minha carne, primeiramente ele institui a Eucaristia, quando ali com os apóstolos, né, ele pega, abençoa o pão e fala, comei deles todos. Isso é meu corpo. E perceba que Jesus não é mentiroso, ele é Deus. Jamais iria enganar cada um de nós. Isso é meu corpo. Como acontece, ninguém sabe. Mas acontece, porque ele não é mentiroso. Isso é meu corpo, comei todos dele. Depois pega o cálice, rende graças ao cálice, né? que era sangue, que era vinho, depois transforma
né, em sangue, quando ele fala assim, isto é o cálice do meu sangue, né? O sangue da nova e eterna aliança. E por isso mesmo, queridíssimos irmãos e irmãs, nessa instituição da Eucaristia, né, aquele pão deixa de ser pão. O vinho deixa de ser sangue. Tornam-se Jesus verdadeiramente Deus, em corpo, sangue, alma e divindade. Como acontece isso? Não sei. Não preciso saber. Eu tenho que acreditar nele. Se ele falou que é o corpo dele, é o corpo dele. Se ele falou que é o sangue dele, é o sangue dele. Então, a substância do pão e do vinho transformam-se misteriosamente no corpo e no sangue dele, na totalidade dele. É a Eucaristia, é a hóstia consagrada. Por isso que eu falei naquele dia, quando você sai da sua casa para participar da Santa Missa, vá de corpo e de alma. E quando você sai do seu banco na igreja para comungar, vá em busca dele. Tenha certeza absoluta que é ele. Não coloque em dúvida, é ele. É ele. Agora, tem muitas pessoas que dizem, não, isso nunca foi ele, isso é algo, é símbolo, muito pelo contrário. Não é simbólico. Não é simbólico. Ali é Jesus. É a realidade dele. Por isso que ele falou assim, isso é verdadeiramente meu corpo, é verdadeiramente meu sangue, né? Quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não participa da minha vida. Olha aí. Então, meus amados irmãos e minhas irmãs, para eu participar da vida do Senhor, eu tenho que mergulhar no mistério da Eucaristia. Não sei, às vezes a gente fica perguntando assim, como é que as pessoas não acreditam, né? Quando não acreditam na Eucaristia, enquanto corpo do Senhor e sangue do Senhor, enquanto ele em sua totalidade, eu digo que ele é mentiroso. Então Jesus é mentiroso, é um enganador, é um salafrário. E muito pelo contrário, jamais ele foi um mentiroso, um enganador, um salafrário. Ele é Deus. É nele que a verdade vive, uma verdade por excelência. Então, meu amado irmão e minha irmã, é Jesus. Olha, tanto é ele, se fosse um faz de conta, quando aqueles discípulos, né, que não acreditaram nele, quando ele falava do corpo dele, quando ele falava de comer o corpo dele e tomar o seu sangue, né, aqueles discípulos que não acreditaram, ficaram, como esse homem pode dar o seu corpo para comermos? Não acreditaram, né? Se decepcionaram com ele. Aí foram embora, deixaram Jesus. Jesus deve ter olhado para ele, balançou a cabeça assim, em desaprovação, né? Depois Jesus, ele olhou para os apóstolos, né, e falou assim, e vocês não querem também não? Vão embora. Não acreditam em mim não? Então vão. Se fosse metáfora, ou se fosse faz de conta, quando aqueles discípulos começaram a ir embora, Jesus diria assim, ei, calma, eu estou brincando com vocês, isso é uma brincadeirinha, né? Eu estou só brincando, é uma metáfora, calma, voltem. Ele não falou isso. Por que ele não falou que é ele na Eucaristia? Né? E para mais uma prova de que é ele na Eucaristia, São João, lá na carta que ele escreve aos Coríntios, né? Ele fala assim, deixa eu ver aqui, vamos pegar aqui para mostrar para você, todas as vezes, pois, que comeis deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vejam bem, e ele continua, eis porque todo aquele que comer do pão e beber do sangue do Senhor, do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Irmão e irmã, católico, fervoroso, temente ao Senhor, se fosse metáfora,
Por que ele ia dar cabo, né, do corpo do Senhor? Por quê? Não. É corpo verdadeiramente. Repito, por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a sua própria condenação. Por que a pessoa ia ser condenada se a coisa era um faz de conta? Não, é realmente, meu amado irmão, minha irmã, Eucaristia é tudo, é a base da sua vida, é a base da minha vida. A Eucaristia é Ele. E por isso mesmo, querido irmão e querida irmã, nunca esqueça disso. Quando você se levanta do seu banco para ir comungar Jesus, você vai em busca de uma transformação. Se transforma, não é? Você passa a viver nele e ele passa a viver em você. Se transforma num sacrário vivo. Já parou para pensar nisso? E quando o padre fala felizes os convidados, é Jesus que te chama? Ei, é Jesus que chama você? Não podemos, evidentemente, duvidar disso. É Ele que lhe chama. Ele quer, eu disse naquele dia e torno a dizer, é Jesus que quer viver em você, receber a sua humanidade, mesmo cheio de defeitos, mas Ele quer assumir a sua humanidade. Sabe por quê? Porque Ele quer também levar para você a divindade dele. Não é troca de favores, muito pelo contrário. É a participação, é a união entre o humano e o divino. É o transformar-se num sacrário vivo. Você vai para sua casa com ele. É o sangue dele, meu amado irmão e minha irmã, que vai jorrar nas suas veias. Já parou para pensar nisso? Então, a Eucaristia, meu amado irmão e minha irmã, é ele. Em corpo, sangue, alma e divindade. Não tem coisa mais importante. E por isso mesmo que eu falo a você, que ser católico é ter a certeza absoluta de viver, evidentemente, na família unida do Senhor. Participar da igreja viva do Senhor. É ter a certeza que você é conduzida pelo Espírito Santo, porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Muito embora você seja pecador, muito embora eu seja pecador, muito embora nós sejamos pecadores, né? Mas mesmo assim, ele odeia o pecado, mas ama você, a mim e a todos nós que somos pecadores. Porque ele acredita em mim, em você e em nós. Ele sabe que nós podemos superar nossas fraquezas a partir do momento que nós colocamos a robustez dele no interior, na alma, no coração, no espírito de cada um de nós. Por isso mesmo, meu amado irmão e minha irmã, quando você levanta-se da sua casa, quando o sino badala, tem, o badalar do sino é Jesus que diz assim, meu filho, eu te espero lá em casa, lá no meu templo, para que nós possamos nos unir, eu em você e você em mim. Eu quero o teu corpo, que é humano e que é falho, mas eu quero que você leve o meu, que é divino e que é perfeito. Alimenta a tua alma. Então é isso. Eucaristia, meu amado irmão e minha irmã, é tudo. É o ápice da vida de cada um de nós. E outra coisa, na hora da consagração, às vezes as pessoas não participam bem da consagração. Na hora da consagração é o momento que vai haver o mistério da Eucaristia. Não baixe sua cabeça, nem fique disperso. Levante sua cabeça, olhe para o altar e veja o que é, mesmo você não compreendendo, mas veja o que acontece ali. Basta você crer. Felizes aqueles que não viram, mas creram, disse um dia Jesus. Né? Falou até para Tomé, né? Então veja bem, na hora que o Pai levanta a hóstia, é Jesus que olha para você. É o seu olhar que se une, seu olhar humano, que se une ao olhar divino de Jesus. Bonito isso, né? Belo, né? Quando ele levanta o cálice, né? Aí Jesus ressuscitado. Quando o Padre diz assim, eis o mistério da fé, vinde, Senhor Jesus, damos as boas-vindas a Jesus. Já parou para pensar na beleza? Sim. Então, irmão, quando você sai da sua casa para ir à Santa Missa, vá com disponibilidade, com amor, com tranquilidade.
com certeza absoluta que você vai para sua casa transfigurado, modificado, porque Ele vai com você. Então, a Eucaristia, repito, é tudo na vida do cristão católico. Por isso, querido irmão e querida irmã, apaixone-se por Jesus Eucarístico. Apaixone-se. Não basta, digo sempre, não basta conhecer Jesus. Temos que nos apaixonar por Jesus. Temos que nos apaixonar por Jesus. Anunciamos a vossa morte e proclamamos, lembrei da palavra, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ele vai ao seu encontro e se coloca lá dentro do seu coração, na sua alma. Bacana. Ser cristão e católico é tudo de bom. Ser cristão é muito bom. Mas ser cristão e ser católico é certeza absoluta de que você participa da vida dele. Ele em você e você nele. Quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não participa da minha vida. Você que é adulto não fez a primeira comunhão, vá lá, faça rapidinho a sua primeira comunhão. Amém? Então, salve Jesus Eucarístico. Que bom. Ser cristão e ser católico é tudo de bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desçam sobre vós, vossas casas, vossas famílias, vossos bens e permaneçam para sempre. Amém. Tchau, tchau. Nossa Senhora esteja sempre com você, ao seu lado, e Jesus do outro lado seu. Os anjos ao redor de você. E os santos também. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.